Bom dia a todos. Bom dia a ti que estás lá em casa e que nos acompanhas através do canal da Igreja Adventista de Albufeira e aqueles que estão aqui, as nossas boas-vindas também. Da lição desta semana, um trecho do livro A Ciência do Bom Viver, no capítulo 40, na página 362, a irmã White diz assim: na sua, não é na minha, nem na tua, nem na dele, na sua providência, Deus colocou estas pessoas em diferentes situações e em variadas circunstâncias para que possam descobrir no seu caráter os defeitos, que a elas próprias estavam ocultos. Dá-lhes oportunidade de corrigirem esses defeitos e de se tornarem aptos para o seu serviço. Por vezes, permite que o fogo da aflição os assalte para que sejam purificados. É bom estarmos na presença de Deus, é bom estarmos aqui na igreja no sábado de manhã, logo de manhã. Alguns já tiveram a oportunidade de cantar alguns louvores, mas vamos louvar a Deus ainda nesta manhã com o hino. Fixa os teus olhos em alguém que te pode ajudar nestes momentos, que te ajuda a reconhecer os teus erros, que te mostra os teus erros, que te mostra aquilo que precisas corrigir, que te mostra como é que tu podes aproveitar as tuas dificuldades para corrigir. O hino 360, fixa os teus olhos no Mestre. Pensamento de adoração a Deus, vamos, aqueles que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar nesse momento. Querido Deus, onipotente Pai,
aonde habita a justiça e a graça. Nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de sábado para junto te exaltarmos como nosso Criador. Nesse momento, ó Pai, que está um pouco da tua igreja reunido, tu sabes das necessidades de cada um de nós e as necessidades dos teus filhos nessa terra, mas que tu possa, ó Deus, ter misericórdia das nações, misericórdia do teu povo, misericórdia da tua igreja, e que teu nome possa ser difundido e divulgado a todo mundo nessa geração. Amém. Obrigado por tudo, esteja conosco nessa escola sabatina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carta missionária, né? Sou eu. Na maior parte das vezes, quando nós olhamos para as nossas igrejas em Portugal, nós vemos uma igreja como a Igreja Central, uma igreja como a Igreja de Santarém, a Igreja de Lagoa e poucas mais igrejas, a Igreja de Vintes, a Igreja de Canelas e poucas mais igrejas, templos que chamam a atenção, nós vemos, portanto, em Portugal. Talvez o templo que chame mais a atenção mesmo em Portugal é a Igreja Central, que é considerado património. A Igreja Central não pode ter a sua fachada de maneira nenhuma alterada porque é considerada património nacional. Sabiam disso? Mas há outros lugares onde existem igrejas que não têm dinheiro suficiente para colocar janelas, por isso as janelas ficam abertas. Eu já tive a oportunidade de estar numa dessas igrejas. Igrejas pequeninas, onde muitas vezes o equipamento de som que eles têm na igreja é uma coluna e um microfone que serve para tudo e para todos. Mas também tem igrejas como a Igreja de Curitiba, como a Igreja do Colégio em São Paulo. Eu conheço a do NASP, do Campus 1 e do Campo 2, igrejas para mais de 2.000 pessoas. Um exagero, quanto a mim. Mas também existem igrejas em Alto, na Bolívia, igrejas pobres, em La Paz, em Cochabamba, em Trinidad, tudo isto na Bolívia. Igrejas que precisam, e todos os projetos deste trimestre são novas igrejas. Em Ribeirão Preto, em Brodowski, isto nem parece que é no Brasil, não é? Em Brodowski, em Mauá e em Santos. Tudo em São Paulo. Estas últimas, praticamente todas em São Paulo. Ribeirão Preto é em São Paulo, Brodowski eu não sei. Eu vivi em São Paulo muitos anos e nunca tinha ouvido falar neste nome, achei que seria um nome lá do Sul, mais de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, onde existe grande imigração da Polónia, da Rússia, por aí fora. Em Mauá, portanto, que é na periferia, acho que o Robert é de Mauá, não é? A família do Robert é de Mauá. E em Santos, que fica ali no litoral de São Paulo, a cerca de 60 km ou 70 km de São Paulo. Mas vamos ouvir então as notícias missionárias, não vamos ver hoje, só a única pessoa que nós vamos ver é o Renato, que nos vai transmitir uma imagem falada da carta missionária desta semana. Bom dia, feliz sábado. Depois dessa introdução do Colasso, muito bem feita, eu gostaria de lembrar-vos de um detalhe. Algum tempo atrás, o Guilhermo, lá em Alto, ele deve ter recebido a notícia de que o seu testemunho seria contado em algum canto, em algum lugar, em todo o nosso mundo. E tendo essa certeza, e uma vez informado disso, ele teve a certeza que nossos corações seriam tocados. O Espírito Santo moveria nossas mentes, nossos corações, para que possamos, de uma forma amorosa, ofertar, para que o Evangelho, onde ele está, também possa crescer, para que o objetivo cujo qual
irá às ofertas, poderá acontecer. E assim espera ele com certeza. A história de hoje conta o seguinte fato. O tema vem dizendo milagre na pandemia. A pandemia é algo que nós lembramos de forma talvez muito errônea, é onde nós lembramos que muitos de nós, não digo nós aqui, mas muitos, perdemos muito tempo em questionar se a pandemia existia, qual eram os métodos, se a igreja fechava ou se a igreja abria, se é adequado usar máscara, se eu tomo vacina ou se eu não tomo vacina, e nós perdemos muito tempo batendo nessa tecla. Enquanto o Guilherme em Alto, uma das grandes cidades da Bolívia, decidiu tomar um rumo diferente. Ele ajoelhou-se e começou a orar ao Senhor o que ele faria uma vez que a igreja está fechada, uma vez que as funções da igreja, todos os departamentos da igreja não estariam funcionando porque a igreja foi obrigada a fechar devido à pandemia. Enquanto nós perdíamos todos esses tempos, o Guilherme estava orando, buscando meios, pedindo ao Senhor orientação. E nesse meio tempo que ele estava orando, ele simplesmente tomou uma decisão, teve uma ideia e decidiu colocar em prática em sua vida. Ele decidiu arrumar um lugar deserto, um lugar arejado, onde ele pudesse cultuar o Senhor, onde ele pudesse fazer toda a sua programação de louvor e agradecimento do nome de Deus. E ali ele começou a fazer aquele movimento. Guilherme decidiu subir as colinas, mais ou menos 2 quilômetros. Imagino eu que não era uma caminhada como nós iremos fazer hoje em terras planas. Ele subia 2 quilômetros para cultuar a Deus. 8 homens decidiram se juntar ao Guilherme. E ali começaram a louvar e engrandecer o nome de Deus. Não estava preocupado se a pandemia existia, se ela não existia, se deveríamos isso ou se deveríamos aquilo, se a direção da igreja estava errada ou certa a tomar a decisão de fechar a igreja. Ele queria louvar e engrandecer o nome de Deus, colocando a palavra de Deus em prática em sua vida. Ele queria propagar o evangelho e assim ele o fazia. Guilherme conseguiu juntar reunido com esses 8 homens, estavam ali louvando e agradecendo o nome de Deus. E as pessoas começaram a subir essas colinas. Ali já não existiam mais 8 pessoas, desculpa, eu não consigo. Subiam 8, foram subindo pessoas. E ali estavam adventistas, estavam evangélicos, estavam pessoas de outras denominações, fazendo o que Guilherme decidiu fazer. Não se preocupar se existia, desculpa estar batendo nessa tecla, mas às vezes a gente perde muito tempo com o desnecessário. A gente perde tempo batendo boca, discutindo, se chateando com irmãos, sendo que deveríamos estar propagando a palavra de Deus. Ali, como eu digo, as pessoas foram subindo aquelas colinas. Eram 2 quilômetros de frio, de morro e de dificuldades. E elas não queriam saber das dificuldades. Elas não estavam olhando para o seu lado esquerdo ou para o seu lado direito. Elas simplesmente subiam a coluna para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus. Diga-se de passagem, não estamos aqui para receber o culto. Estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. E quando viemos para cá com o objetivo de prestar um culto ao Senhor, quem está do meu lado esquerdo ou quem está do meu lado direito, isso não importa. E assim era naquele morro, naquela colina. Como eu disse, ali estavam várias pessoas, agora de várias denominações. E de 8 pessoas, através do Guilherme, agora tinham 100 pessoas. E o culto começaram a acontecer, e foi com propaganda, acontecendo, e aquilo foram tantas bênçãos, foi tão bem aceita. Deus estava fazendo tão forte aquele trabalho ali, que 13 pessoas decidiram descer aos tanques batismais. Amém. Simplesmente porque Guilherme não perdeu a direção. Simplesmente porque os 8 membros a se juntar ao Guilherme não estavam focados nos problemas em si, em propagar a palavra de Deus. Sabe, irmãos, hoje, a pandemia está se passando, as igrejas estão se abrindo, mas através desse objetivo de Deus, através do Guilherme, ele agora tem um grupo de 50 pessoas, um grupo organizado de 50 pessoas. Como eu disse no início, e volto um pouquinho no passado de algo que eu sempre digo aqui, eu louvo e engrandeço o nome de Deus por essa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu entrei nessa igreja, o momento da escola da carta missionária era um momento de recreio. Era um momento onde todos os irmãos saíam para beber água, para trocar algumas ideias sobre algum outro assunto, mas ninguém se prestava atenção na carta missionária. E aqui eu sinto que é muito diferente. Ficam todo mundo atento, vendo o que se passa na carta missionária, porque querem também propagar o evangelho. Eu sinto que não é como no meu passado, que eu não sabia nem do que se tratava, do que se tratava a carta missionária. Muitos não sabiam nem qual era o assunto.
E a carta missionária é um testemunho cujo qual eu disse no início era para tocar os nossos corações, para que nós sejamos movimentados. Colosso disse várias igrejas que têm um conforto, nós temos ar-condicionado, temos cadeira, temos igreja que cabe mais pessoas, temos igreja que não tem janelas, temos igrejas que não tem bancos. E essas igrejas dão esse testemunho através de uma carta missionária, para que nós possamos, no mínimo, fazer a nossa parte, ofertando para que o Evangelho seja propagado. Amém. Agora eu vi o Colosso falando sobre igrejas sem janelas. Quando saí da igreja central, conforto, ar-condicionado, lá de Porto Velho, Igreja da Liberdade, saí para um grupo que estava sendo formado. A igreja estava numa campanha de erguer igrejas. E a associação deu a estrutura metálica e a cobertura. E nós fazíamos o culto ao ar livre, debaixo do templo. Mas aí a união dos irmãos fez com que essa igreja fosse levantar as paredes no mutirão, sem janelas. Passamos aí 2 meses sem janela, sem nada. O som tinha que levar para casa para poder não levarem. Mas a realidade é essa. A pandemia, como falou o Renato, houve milagres na pandemia. Muitas igrejas, muitas pessoas, através das redes sociais, ou seja, através do YouTube, como é transmitido, através de lives, pessoas se converteram, procuraram depois da pandemia, procuraram uma igreja. Temos um site no Brasil, acho que é o mesmo daqui, Encontre uma Igreja. Então as pessoas, através desse site, encontraram a igreja adventista, e muitas pessoas se batizaram. Mas por crescer a membresia, não tem igrejas, não é isso? E é com nossas ofertas do 13º sábado que vamos ajudar esses 8 projetos aqui, 4 no Brasil e 4 na Bolívia. Por quê? 50 membros, quem sabe debaixo de uma árvore, no sábado. Por quê? Porque não tem um templo, então as nossas ofertas vai servir para isso. Sejamos liberais. A lição da Escola Sabatina, quantos estudaram a lição da Escola Sabatina? Olha aí. Mas vamos estudar, vamos buscar a palavra de Deus, porque aqui cada dia a gente encontra um alívio, um refrigério para a nossa alma. Esse aqui é o alimento diário, pela manhã cedo. Primeira coisa que você deve buscar antes de buscar o de jejum, ou o seu trabalho, o pensamento no trabalho, busque a Deus. Tire os momentozinhos para estudar a lição da Escola Sabatina, porque assim seu dia será completo. E nesse momento nós convocamos e convidamos o irmão Waxo a explanar a lição, o que foi estudado durante essa semana. O cadinho que aí vem. Nós estudamos sobre o cadinho é isso aqui, ó, na ilustração da lição, é onde se purifica o ouro, tira todas as impurezas do ouro com fogo. E esse cadinho, ele aguenta temperaturas, o ferro não aguenta, o aço não aguenta, mas esse cadinho, ele aguenta a temperatura para que o ouro seja purificado. E essa lição, ela vem trazendo assim uma experiência nova para cada um de nós. Vamos ouvir o relato da lição dessa semana com o irmão Waxo. É um prazer ter vocês aqui e estar aqui com vocês para revisar a nossa lição, não é? Recapitular a nossa lição que a gente teve, que foi muito boa. E como o nosso irmão disse, o título da lição, Os Cadinhos que aí vêm. Muito bem, eu queria pedir a algum querido aqui presente para ler o verso áureo, para a gente relembrar o verso áureo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4, 12, 13. Muito obrigado, Clélia. E aqui diz Pedro, não é? Pedro, interessante, a gente vai ver um pouco sobre isso. Pedro diz para não estranhar as aflições que caem sobre, não é sobre os mundanos, que caem sobre os cristãos, sobre os filhos de Deus. Pois é, a Bíblia é clara,
aflições caem sobre os filhos de Deus. Agora, vou abrir um parênteses sobre o cadinho, né? Já tivemos aqui uma pequena explicação do cadinho, e aqui temos na introdução logo, no segundo parágrafo, a descrição do cadinho, que diz, aqui o autor diz, que um cadinho está definido no dicionário como um vaso usado para fundir qualquer substância que requeira para o efeito temperaturas elevadas. Segundo, uma provação difícil. Terceiro, um lugar ou situação em que a concentração de forças interage para provocar e influenciar alterações ou desenvolvimentos. Isto é um cadinho. Então, um cadinho é um objeto que foi desenhado próprio para purificar elementos, para provocar este desenvolvimento dos elementos, no caso dos metais, purificar o ouro e outros metais. E aqui a gente tem que ter noção da função do cadinho, não é? Porque a nossa lição, o trimestre todo, vai ser sobre este objeto, e claro, este objeto é só uma parábola, digamos assim, uma forma pedagógica para aplicar na nossa vida cristã. A gente tem impurezas na nossa vida que Deus está a procurar purificar, retirar essas impurezas da nossa vida para que a gente possa ser apresentados diante de Deus sem nenhuma mácula, não é verdade? É o que a Bíblia nos ensina. Sim, Zé? O que eu ia dizer é que normalmente o cadinho é feito de materiais muito inferiores àquilo que é utilizado ou aquilo que é colocado lá dentro para a purificação. É utilizado, por exemplo, é feito muitas vezes a partir da porcelana. A porcelana, como nós sabemos, é feita a partir do barro, não é? Que é depois tratado e aquecido a alta temperatura. Mas o barro é muito menos valioso do que o ouro, não é? De maneira que materiais menos valiosos podem produzir materiais muito valiosos. Obrigado. É verdade. Então vamos estudar um pouco sobre esses cadinhos. Vamos aqui para a secção de domingo, que talvez é a secção que eu vou demorar mais tempo, porque eu acho muito pertinente. Eu queria que alguém pudesse ler o versículo de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Está no verso áureo, né? Mas é só o primeiro versículo, verso 12. Queridos amigos, não fiquem perturbados com as vossas provações que surgem no vosso meio. Com as duras provações que surgem no vosso meio. Como se isso fosse uma coisa estranha. Obrigado, Zé. Então vamos nos debruçar aqui neste tema, porque é muito pertinente e é sobre a lição, é sobre isso mesmo. Nós, como cristãos, Pedro nos adverte para a gente não ficar perturbados. E aqui o título da lição é surpresos, para não ficar surpresos. Há situações que nos deixam surpresos, como é óbvio, durante a vida. Pode haver um acidente inesperado, uma doença inesperada, uma dificuldade inesperada que nos deixa muito abalados, dificuldades da vida. E o elemento de surpresa ainda torna essa dificuldade mais difícil, porque há dificuldades que a gente já sabe que vão acontecer, não somos surpreendidos. Por exemplo, a gente vê uma pessoa querida que a gente tem, é só um exemplo, né? A gente sabe que essa pessoa não toma as melhores decisões e sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter um problema e desenvolve um cancro, digamos assim, e vai se prolongando o sofrimento da pessoa. Mas a gente já sabe que não foi um elemento de surpresa, já veio, a gente já tinha a noção que poderia haver essa dificuldade. Agora, há dificuldades que vêm de surpresa e o elemento de surpresa torna essas dificuldades ainda mais difíceis. Agora, eu só queria fazer aqui uma pausa e considerar quem é que escreveu esta carta. A gente sabe que foi Pedro, não é? E eu queria relembrar um pouco da vida de Pedro. Vocês lembram-se quando Jesus disse abertamente aos discípulos pela primeira vez, não é? Pelas aflições que o próprio Jesus ia passar, disse abertamente, olha,
eu vou ser entregue às autoridades em Jerusalém, vou morrer numa cruz, etc, etc. E o que é que Pedro disse para Jesus nessa altura? Alguém lembra-se? Não permita que isso aconteça. É verdade, é a mesma pessoa. Aqui Pedro na carta diz, não estranhe essas dificuldades. Mas antes, quando ele estava com Jesus, ele sabia que Jesus era o Messias, e quando Jesus disse, olha, vou passar por muitas dificuldades, aflições, e vou mesmo morrer numa cruz. Pedro disse assim, não, que isso não aconteça. Que interessante a transformação deste homem. Este homem foi transformado. Agora ele considera as aflições como uma bênção, quando elas são pela boa causa, como é óbvio. E Jesus disse a Pedro, para Pedro ter cuidado, porque as coisas dos homens são diferentes das coisas de Deus. Os homens não querem passar por provações, os homens não querem passar por dificuldades, mas Deus determinou que era necessário para a salvação da humanidade que Jesus, o nosso Salvador, tivesse que passar por dificuldades, que tivesse que passar por dores. A Bíblia até o chama como um homem de dores, não é verdade? E então, sim. Eu só queria testemunhar como esse verso de Pedro tem me ajudado ao longo da minha vida em momentos realmente não muito fáceis de enfrentar. E esse verso me ajudou muito. Ter conhecimento dessa realidade na vida do cristão, através da palavra de Deus, através dos seus ensinamentos, me ajudaram muito. Porque se você continuar lendo aí, ele vai dizer, fique sabendo que em algum lugar, dentro da Irmandade, alguém está passando pelo mesmo problema que você. Ele diz isso mais na frente. Então não é só eu, é o grupo, é as pessoas que estão se preparando para o céu, tem essa questão de que passarmos por dentro desse cadinho, dessa dificuldade. Isso me ajudou muito em saber que não era só eu que estava nessa situação. Não era uma coisa exclusivamente sofrimento meu, como se alguém estivesse me castigando, né? Mas Deus permitiu por algum motivo que só Ele sabe, para uma purificação, para um crescimento e para a salvação, que é o mais importante. Então isso me ajudou muito, esse versículo de Pedro. Eu tenho um conhecimento e muitas das vezes li ele e meditei nesse texto. Eu queria participar disso. Amém, amém. Então vamos apanhar já aqui a deixa do irmão. Vamos ler o resto da passagem, que vai do versículo 12 até o versículo 19. Pedro aqui explica muito bem este processo de sofrimento que a gente tem que ter alguma atenção. Algum voluntário para ler esta passagem? 1 Pedro 4, de 12 a 19. Amado, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitores, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrem como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo da casa de Deus é chegada. Ora, de primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai compadecer o ímpio? Sim, o pecador. Porque também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma como fiel ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Então, aqui Pedro diz que nós, como cristãos, na nossa caminhada cristãos,
para a gente não ficar surpresos, admirados por passar por dificuldades. Ele diz sim, é aqui uma advertência, para a gente não passar por sofrimentos por fazer o mal, não é? Olha, não sofram como o homicida, o ladrão, esses sofrem porque fazem atos maus, não é? Como Jesus diz, se vivem pela espada, vão morrer pela espada. Mas não é esse sofrimento que o cristão deve buscar, como é óbvio. É o sofrimento de sofrer pela justiça. Jesus foi um homem justo, não é? Contudo, sofreu por causa da inveja das autoridades e da própria maldade humana. É esse sofrimento que Pedro está aqui a falar, para a gente ter noção que os justos passam por essas dificuldades como um processo de purificação. E agora queria passar um pouco a palavra para vocês. O que é que vocês têm, o que é que vocês acham do cristão passar por, ou ter que passar por essas dificuldades? O Michael contou uma experiência ontem. Eu já tinha visto essa experiência de uma jovem nova, mas que decidiu dar cabo da vida. E ela estava no hospital, acompanhada, e na frente da sala do quarto onde ela estava a enfermeira lá conversando, mas ela estava nos outros cuidados dela. E ela de repente viu um médico entrar com a prancheta na mão e disse para ela: o que você está fazendo da sua vida? Olha, viver é bom. E ele mostrou o aparelho, aquele aparelho que mede a coisa cardíaca, né, que faz aqueles altos e baixos. Só se você estiver aqui nessa linha reta aqui, não vale nada a vida. Mas a nossa vida é esse altos e baixos. Isso é vida. Ou seja, quando o coração bate para cima e para baixo, isso é vida. Esse médico saiu. E depois a enfermeira entrou e a garota perguntou: como é o nome daquele médico que estava aqui? Que médico? O médico ainda não chegou. Não, o médico saiu daqui agora. Me diga como é que ele... Ela falou isso: não, esse médico não trabalha aqui não. E ela percebeu que aquela pessoa que ali entrou foi alguém muito especial. Talvez um anjo, ou Deus chegou e disse a ela que a vida era importante. Então, a vida do cristão tem altos e baixos. E às vezes no alto ou nos baixos a gente cai, desiste. Desiste de viver, desiste de servir a Deus, desiste da vida. Por quê? Porque a gente está passando por dificuldades. E isso serve como uma injeção para a nossa vida. Quando a gente passa por sofrimentos, a gente tem que lutar para vencer esse sofrimento e entregar a nossa vida a Deus. E eu vejo assim uma purificação, como um fortalecimento espiritual quando a gente tem provas na vida. Marito. Eu queria trazer para a realidade, principalmente para nós, imigrantes. É algo que eu estou vendo acontecer agora nesse momento. Nós deixamos um país com o objetivo de procurar um trabalho, um meio de vida, porque as coisas realmente não estão fáceis. Mas quando a gente chega aqui, a gente se depara com algo muito complicado, que é a questão do sábado. E isso não deixa de ser uma prova, não deixa de ser um bocadinho, não deixa de ser uma dificuldade. E nós precisamos passar e precisamos ter consciência da fidelidade que devemos ter a Deus diante dessa dificuldade. Mas muita gente tem sucumbido diante dessa dificuldade e tem transgredido a lei de Deus. Tem trabalhado, sabe, porque eu estou num país estranho, eu preciso me manter, então eu me obrigo a transgredir a lei de Deus no sábado. Isso é triste. Por quê? Porque infelizmente nós não temos um conhecimento e nem a consciência de que nós precisamos passar por essa dificuldade para provar a nossa confiança, para moldar o nosso caráter, para aprendermos mais de Deus. E Deus então permite essas circunstâncias para nos ajudar, mas infelizmente muitos de nós fracassa nesse ponto. Eu gostaria de frisar isso para nós que somos imigrantes. Nós temos um Deus, o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas. Então tudo sob o domínio dele. Nós não precisamos recuar ou ficar com medo de morrer de fome ou sei lá de quê, para transgredir a lei de um Deus que é todo-poderoso. Então nós precisamos pensar nisso. Você serve ao Deus do universo. Não é um Deus local, um Deus de Baal, não. Nós estamos servindo o Deus do universo. E Ele é capaz de nos ajudar quando nós estamos dentro desse caminho.
quando nós estamos dentro dessa dificuldade, com certeza, se avizinharão aqueles que buscam, de alguma forma, sobreviver nesse mundo. Amém, amém. Aí, quem é que está primeiro? O Lino. Há 3 grupos de pessoas e Pedro está-se a referir a esse fator surpresa, não fiquem surpreendidos, a um grupo. Os outros 2 grupos é aqueles que não são cristãos do mundo, vivem conforme a sua vida, vontade, vão sofrer as suas consequências, pronto, já não é nenhuma surpresa. O outro grupo são os cristãos que sabem, conhecem a vontade de Deus, mas não andam segundo a vontade, transgridem a sua lei. Eles, ao transgredir, passam por provações por isso, também não é nenhuma surpresa. Surpresa é aqueles que andam nos caminhos de Deus e que são retos, justos, íntegros, e aí aparecem provações na vida deles. Aí é uma surpresa para eles. Deve estar a dizer, não vos surpreendeis por isso. É verdade. Obrigado, Lino. Mário? Pedro diz-nos que não nos devemos surpreender pelas provações com que nos deparamos na vida. Devemos sim alegrar-nos delas porque estamos a fazer a vontade de Deus no mundo que está contra nós, ou seja, andamos em contramão. Isto pode parecer um pouco fácil de dizer, mas nós, como somos cristãos, mas por outro lado somos seres falhos também. E é neste momento e no momento em que estamos a passar essas provações que nos devemos lembrar deste princípio, que nos devemos alegrar e devemos ter consciência de que temos um Deus. Se não conseguirmos ter esse sentimento, precisamos ter discernimento de pedir a Deus que toque o nosso coração para conseguirmos ter esse sentimento mesmo, porque sozinhos nós próprios não conseguimos agir dessa forma. No momento da aprovação, precisamos pedir ajuda do Senhor para termos o sentimento e a postura correta na dificuldade. Amém. Obrigado, Mário. É o Vida, depois o Colasso. Este tipo de lição que eu tenho não é um vocabulário muito usado, pelo menos eu com o caminho dos 100 anos nunca tinha ouvido. Eu tive que ir ao dicionário e pronto, inteirado. Aquilo que eu vejo aqui é cadinho sem Jesus é uma fé nula. Primeiro ponto. O segundo, e baseado na lição, é que o cristão não está imune das dificuldades. Portanto, aquele que recebe surpresa quanto a isto, muitas vezes não está bem ligado a Jesus, porque o cadinho é precisamente para isso, para nos aproximar mais de Jesus e para termos um relacionamento mais sério. E, portanto, nós sabemos que antes da volta de Jesus vai haver muita expectação, vai haver muitas provações, mas como cristãos honestos e sinceros, nós temos que ver que é para o nosso bem, é para nos aproximar mais de Jesus. Amém. Sim, Colasso. Eu considero muito todos os comentários que foram feitos. Mas se nós olharmos bem para a palavra de Deus, vamos olhar para o texto de Pedro 4,12. O que é que Pedro diz? Não fiquem perturbados, não se surpreendam, certo? Olhamos para outro texto do próprio Jesus, do próprio Pedro, no capítulo 5, onde ele diz: sejam prudentes, estejam alerta. Olhamos para o texto de Jesus e Jesus diz: no mundo tereis aflições. Será que nós temos que ficar surpreendidos depois destes, pelo menos 3 avisos? Mas quando nós pegamos do Gênesis até o Apocalipse, e vamos ao Apocalipse, então nós encontramos muitos avisos. Será que temos quem lê a Bíblia com olhos de ler? Será que quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem ouve com ouvidos de escutar, como nós estamos a fazer aqui hoje, será que temos que ficar surpreendidos a partir de hoje? Será que temos que achar estranho a partir de hoje que estas coisas aconteçam na nossa vida? Não temos que ficar. O próprio Jesus avisou, Pedro avisa. Quando nós olhamos para os exemplos que encontramos no Velho Testamento, nós vemos as pessoas enfrentarem dificuldades. Então, porquê é que nós havemos de ser diferentes dos outros?
Nós temos que nos preocupar, pesados irmãos, é quando não existem dificuldades na nossa vida. Pois é. Temos que nos preocupar quando não existem dificuldades na nossa vida. Não é que seja eu que as provoque, está bem? Que eu quero dificuldades, que eu tenho que provocar dificuldades para as dificuldades virem. Não. É que muitas vezes elas não vêm porque nós estamos em terreno a caminho largo. Exatamente. Na Alice, e depois vamos continuar aqui a lição. Sim. Sim, sim, sim. É rapidinho, não vou tomar muito tempo. Quando eu comecei a fazer esse estudo, né, do Cadinho, também não sabia o que era, também fui pesquisar, e fazendo uma analogia, olhando para a imagem, e tentando perceber o que aquela imagem queria passar, né, mais no Cadinho. Foi um pouco do que o Palácio disse, mas eu me senti como o material lá dentro, me senti como aquele material fervendo, né, naquele fogo ardente, naquelas situações assim, de dificuldades, mas eu senti também que ao redor de mim tinha uma coisa forte, poderosa, me sustentando, né, andando comigo na dificuldade, fazendo com que eu passasse, né, por todos os processos, e dentro do cadinho era eu, e ao redor de mim era Jesus, era Deus, era o Espírito Santo, né, na caminhada. Amém. É isso mesmo. Esse é o segredo da gente poder enfrentar as dificuldades, não é? Porque somente com Jesus é que a gente pode enfrentar as dificuldades. Só um instantinho, irmão Atos. A Isabel estava primeiro. Ou não, pode falar. Eu ia dizer que mesmo que no momento nós não tínhamos aflições diretas, mas a ordem que temos é de olhar para o próximo. Logo esse bocadinho está sempre em ação, porque nós nos preocupamos. No momento eu posso não ter aflições, mas posso ver alguém com aflição. Então nós sabemos que neste mundo teremos sempre aflições. Quer diretas ou indiretas. Mas nós temos que ter a certeza absoluta que em tudo o Senhor está conosco. E se nós nos pusermos na sua mão, nós seremos também uma ajuda para aqueles que estão a passar dificuldades. É verdade. É muito importante a gente ter esse sentimento, essa simpatia com os outros que passam dificuldades, não é? Eu ia falar, irmão, Sim. rapidinho. A lição da escola sabatina, ela é confeccionada 5 anos antes. E um dia desse atrás eu falava pensando nisso. Esta tem 12. Essa tem 12 anos de Já há 7 anos que ela foi passada. Para você ter ideia, ela tem 12 anos que foi confeccionada. Olhe bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você tiver acesso à lição da escola sabatina que estão para frente, é como se fosse uma previsão do futuro. E eu vejo ela chegar no momento em que mais nós precisamos. O que isso me diz? Que eu hoje tenho que ter consciência que vamos viver períodos muito difíceis. E é isso que nós temos que pegar aqui. Aprender esse cadinho, porque nós, com certeza, a partir de agora, viveremos tempos ainda muito mais difíceis, como foi predito pelo próprio Cristo. É verdade. Precisamos estar preparados para isso. É verdade. Agora só queria adicionar aqui uma nota que o autor deixa bem claro, que é: muitos de nós ficamos surpreendidos a respeito do sofrimento, porque muitas das vezes temos um ponto de vista demasiado simplista da vida cristã. Sabemos que há dois lados, Deus que é bom e Satanás que é mau, mas frequentemente colocamos automaticamente tudo o que parece de bom na caixa de Deus e tudo o que parece de mau na caixa de Satanás. Não podemos usar os nossos sentimentos para decidir o que pertence à caixa de Deus e o que pertence à caixa de Satanás. E queria deixar aqui um parênteses sobre isto. A gente sabe que tem um inimigo, é verdade, mas a gente tem que ter noção que o inimigo não faz nada, absolutamente nada, que Deus não permita. Então não há nada que venha de mal que a gente diga: olha, Deus não conseguiu me proteger. Não existe, isso não existe. A gente tem que ter noção que tudo o que acontece, Deus permitiu. Pode até nem ser diretamente vontade de Deus, mas Ele de alguma forma permitiu.
Deixa-me só. No resumo que eu faço da lição da Escola Sabatina, eu, depois de ter estudado a lição toda, olhei para esta lição e olhei para Deus, e todos nós conhecemos situações de pais que são pais permissivos. O pai permissivo é aquele que deixa os filhos fazerem tudo aquilo que eles querem. Os filhos fazem tudo. Pedem isto, o pai dá. Pedem aquilo, o pai dá. Querem ir aqui, vai. E muitas vezes os pais têm que pegar e estar a resolver os problemas criados pelos próprios filhos. A maioria de vocês conhecem situações semelhantes a estas dos vossos amigos, quando não, dentro das vossas casas, muitas vezes. E muitas vezes o que nós, seres humanos, queremos é que Deus seja assim conosco. Ou o ser humano, Deus quer que Deus seja um pai permissivo. Ou seja, eu faço todas as asneiras que eu quero e depois Deus tem que resolver. Mas não é isso que Deus nos pede. Deus deixa que as coisas aconteçam para que nós soframos muitas vezes as consequências das nossas escolhas, por um lado, e por outro lado, para que nós estejamos preparados para momentos mais difíceis ainda na nossa vida. Porque se Deus fosse aquele pai que resolvia todos os pepinos que nós criávamos, então Ele tinha resolvido logo lá no Jardim do Éden. Ou então nem tinha criado o ser humano. Não é? Já sabia que a gente ia meter o pé na poça. Então Deus não tinha feito isso, mas Deus é um pai amoroso, um pai que corrige, o pai que deixa muitas vezes os seus filhos sofrerem as consequências dos seus erros para que eles aprendam. Era aquilo, o texto que a gente lia no início, que vem na lição. Deus permite para que nós aprendamos com as dificuldades. E como se costuma dizer em bom português, né, aquilo que não nos destrói, torna-nos mais fortes. Obrigado, Zé. Exatamente. Facilitaste a minha vida aqui a resumir os outros bocadinhos, né? Os bocadinhos de purificação e do pecado, que há coisas que acontecem na nossa vida, mas é por causa das nossas más decisões e Deus permite para que a gente possa tomar essa consciência das decisões que a gente toma. Sim, Vítor? Ou tentações que o cristão recebe, é Deus a dar uma oportunidade para corrigirmos os nossos defeitos. É verdade. É isso mesmo. Isso é como a gente tem que encarar as dificuldades, para a gente poder se agarrar com fé na mão do nosso Salvador Jesus Cristo. Temos aqui o bocadinho de Satanás, não é? Que Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então a gente não pode também ignorar que a gente tem um inimigo. O inimigo está sempre à procura de fazer mal, mas a gente também tem que ouvir a palavra de Deus e dizer: sede sóbrios, tendo atenção, ser cuidadosos e vigiai. A gente não pode abrir espaços a Satanás. A gente tem que se agarrar à mão de Jesus e saber que com Jesus possamos passar por dificuldades, pelo vale da sombra da morte, mas vamos chegar a um bom destino. Agora, se a gente largar a mão de Jesus, aí é que a gente tem muito a temer. E depois, também queria concluir aqui que há certas coisas na nossa vida que nos dificultam a vida. Por exemplo, estou aqui a falar, neste caso, na vida de Paulo, que é os bocadinhos de maturidade, que Deus vê por bem é não nos retirar essa dificuldade. Deus é que sabe porquê. Agora, Paulo tinha uma dificuldade que ele chamava o espinho na carne, e ele orou 3 vezes para que Deus tirasse essa dificuldade na vida dele. E Deus não tirou. Deus diz: basta, a minha graça te basta. E Paulo concluiu que isso foi a vontade de Deus para a vida dele, para que ele não se exaltasse, para que ele não caísse em algum ponto adiante da vida dele.
E ele aceitou essa dificuldade com bom grado. E então que a gente possa ter essa maturidade, né, na nossa vida espiritual, que a gente não olhe para as dificuldades e dizer, olha, veio uma doença, veio um acidente, veio uma dificuldade e diz assim, só a mim é que isto me acontece. Não, isso é a pergunta, é a afirmação errada. A gente deveria dizer, porque é que só acontece aos outros e não me acontece a mim? Não é? A gente devia pensar nisso, não é? Os males acontecem só aos outros, a mim não. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de pensamentos, porque às vezes abre brechas na nossa vida espiritual. E assim queria concluir a lição, deixando aberto alguma observação que algum irmão queira fazer. Muito bem, então vamos concluir a nossa lição e queria encorajar vocês também a estudar a próxima lição, que é a gaiola. Gaiola fala-nos, né, da gaiola para os pássaros, para que a gente possa aprender com a próxima lição e que Deus vos abençoe na leitura da palavra. Com licença, obrigado. Obrigado ao Axel pela lição e obrigado àqueles que ajudaram também na passagem da lição. Ele começou aqui a introduzir a lição sobre a gaiola e o pensamento da lição da semana que vem, que fala sobre a gaiola, é um pensamento de Ellen White, também no livro da Ciência do Bom Viver, que o Vítor referiu há pouquinho. Este é um pensamento que não se apropria, se calhar, muito, entre aspas, aos nossos dias, porque os protetores dos animais cada vez condenam mais os pássaros nas gaiolas e por aí fora. Mas a irmã White utiliza aqui isto como um exemplo. Um pássaro que é colocado está dentro de uma gaiola e o dono daquele pássaro procura ensinar-lhe uma determinada música. Mas, com o barulho que existe à volta, o pássaro aprende um pouco daquela música, mas não aprende aquela música na totalidade. Mesmo que o dono daquele pássaro, que colocou o pássaro na gaiola, continue a tentar lhe ensinar aquela melodia, ele não consegue ensinar aquela melodia, porque o pássaro acaba por se distrair com aquilo que acontece à volta. Então, o que o dono faz é, ele cobre aquela gaiola com um pano, de maneira que aquele pássaro não se distraia e continua a ensinar a melodia ao pássaro. E rapidamente o pássaro aprende a melodia e depois, quando ele destapa a gaiola, o pássaro canta a melodia normalmente, porque ele aprendeu. E aprendeu com o quê? Como é que ele aprendeu? Aprendeu com aquela dificuldade. E é isso que a lição da semana que vem nos vai falar. Ela vai nos falar de algumas dificuldades que aparentemente foram colocadas por Deus aos israelitas. Vai nos falar a lição também de Jesus ter sido levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Sem dúvida nenhuma é a lição que vocês não podem perder de estudar. Se nós queremos compreender a continuação daquilo que nós vimos hoje aqui, em relação aos problemas que nos acontecem e porque é que eles nos acontecem, vocês não podem deixar de estudar a lição da semana que vem. Está bem? Se não tiverem tempo, vejam o resumo que aquele senhor dos 2 minutos vos manda pelo WhatsApp. Acho que antes de... Essa semana nós, na caixinha de oração aqui, foi contemplado o irmão Márcio, a Amanda, Gabriela e Giovana. Então foi a família por quem a igreja orou essa semana anterior. E nesse momento vamos abrir, mas antes de abrir, gostaria de pedir oração de vocês, que vocês lembrem das orações de vocês. Eu tenho uma avó por parte de esposa, e ela está muito enferma, né? Ela sentiu umas dores, e dessa dor tinha uma hérnia, e suturou essa hérnia para dentro e deu uma infecção generalizada, e ontem ela foi hospitalizada na UTI, né? Então, o nome dela é Maria Casimiro,
Se vocês se lembrarem das orações, a gente vai orar também aqui no finalzinho, quando orar pela família, nova família. Mas lembre da irmã Maria Casimiro. Ela está passando por... A minha esposa está muito abalada, com a sua mãe também, a filha dela. Mas que Deus possa fazer o melhor para a vida dessa família. Vamos sortear uma nova família aqui, que vai ser agraciada com as orações. É minha família, quer dizer? Já é a família não é. Quem? É a irmã Gracinda, a família da irmã Gracinda. Então, a irmã Gracinda. A irmã Gracinda, para aqueles que não sabem, uma senhora que sofreu um AVC já há algum tempo. Ela é quase vizinha do Lino e do Mário, é mesmo vizinha do irmão Ferraz, e ela está impossibilitada mesmo de sair de casa e de vir à igreja. Essa semana também tive o privilégio de conhecer o irmão lá em Pera. Ele lembrou de você, da Clélia, o irmão Aníbal. Irmão Aníbal. Estou fazendo uma obra lá e ele apareceu onde eu estou trabalhando, e a gente conversou, fui na casa dele, e lá ele se disse, e eu me apresentei também, perguntou se eu conhecia vocês. Então, a nossa família é grande. Eu digo, mais um irmão que encontrei, mais um membro da minha família. Então, é motivo de nós agradecermos a Deus, né? E nesse momento vamos orar pelo irmão aqui, né? A irmã Gracinda está impossibilitada de vir. Também conheço uma adventista que está impossibilitada de vir há muito tempo. Moro aqui pertinho da Guia. Pertinho da Guia, uma irmã, uma senhora, né? De uma família sul-africana. Acho que ela já frequentou quando era ali perto do continente, a igreja. Mas hoje ela não vem mais. Mas que possamos orar para as pessoas, porque sei que Deus está com ela. Entendeu? Vamos orar, então, nesse momento. Pedir a Deus que cuide de cada um de nós. Irmã Gracinda. Querido Deus, nesse momento, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade de ainda podermos te cultuar livremente. De maneira especial, ó Deus, nesse momento, visite o leito de dor de Dona Maria, que a tua mão possa tocar e ser, ó Deus, restabelecida a saúde, se for assim da tua vontade. Amém. Também prepara o coração dos familiares, se a decisão que tu tomares na vida de Dona Maria for outra. Amém. Que possamos, ó Deus, nos confortar, pois é uma serva tua, é uma filha tua, e cada dia, ó Deus, queremos entregar a nossa vida em tuas mãos. Esteja com a irmã Gracinda também, que está impossibilitada de vir por alguma enfermidade, mas que tu possa visitar nesse momento. E assim, a Deus, ela possa sentir a presença do teu Santo Espírito em sua vida. Esteja conosco, prepara nosso coração para a segunda hora, a segunda parte, que é o sermão, ó Deus, que é a segunda hora, que tu possas se fazer presente aqui e no coração das pessoas que estão assistindo pelo YouTube também, em todo o mundo. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino. Eu até havia escolhido o hino. Ah, tá tudo bem. Eu havia escolhido o hino 480. 480. É um hino bastante conhecido da igreja. E é propício nós nos entregarmos nas mãos de Deus. Né? É propício nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Deus me cura em tuas mãos.
Obrigado, Senhor, porque nos informas, nos avisas, nos ensinas como é que nós podemos fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Ti, para que não sejamos tomados de surpresa quando as coisas menos boas nos acontecem na vida. Foi desta forma, querido Deus, que Tu preparaste tantos e tantos servos Teus no passado. E temos a certeza que nos ajudarás a estarmos preparados também quando as dificuldades surgirem à nossa frente. Te queremos lembrar, Senhor, ainda antes de terminarmos, o Márcio e a sua família. Oramos por eles durante esta semana, mas, Senhor, nunca é demais orarmos pelas pessoas. Queremos pedir a Tua bênção para a vida desta família. O Márcio, a Amanda, as duas meninas. Senhor, que Tu possas ser com eles, da mesma maneira que serás com a irmã Gracinda, temos a certeza. Da mesma maneira que foste com tantas e tantas famílias da igreja, porque temos vindo a orar ao longo de todas estas semanas. Fortalece a nossa fé, fortalece a sua fé. Dá-nos força, Senhor, para enfrentarmos os ataques de Satanás, esse leão que brama ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Que nós possamos ter a fé e a confiança em Ti necessária para enfrentar e suportar tudo isso, bom Pai. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua bênção, abençoa todo o trabalho também que temos para fazer neste Teu santo dia, trabalho entre aspas, trabalho a favor dos outros. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom ter estado com todos durante esta hora e sábado que vem aqui estaremos. Venham mais cedo um pouquinho, convido aqueles que ficaram em casa, que estão em casa, convidamos para que no próximo sábado estejam aqui um pouco antes das 10 horas para alguns momentos de louvor e oração e depois então teremos a nossa escola sabatina. O resto, bom sábado para todos. Amém.